Então, pessoal, meu nome é Manuel Bezerra e eu estou aqui, eu fui convidado, né, pela Clube do Proteus para fazer essa videoaula, tá? Essa videoaula consiste na aula inaugural, na introdução, assim por se dizer, né? O Clube do Proteus está iniciando aí uma sequência de videoaulas sobre o ADVPL, né? Então nessa sequência de videoaulas eles pensam em fazer vários vídeos, né? E esses vídeos vão mostrar, né, alguns programinhas, né, telas, a linguagem em si, né, como se fazer programas usando o ADVPL, que é a linguagem do ERP da TOTOS, que é o Microsiga Proteus. Então, a partir dessa ideia, eles pensaram, não, interessante é ter uma aula inaugural mostrando como é que se instala a ferramenta toda, né? E aí, depois disso, vão acontecendo as aulas, né, de ADVPL. Então, essa aula de hoje ela consiste basicamente na instalação do sistema todo, né, para que depois venham a ocorrer essas aulas em ADVPL, que é a linguagem de programação do Microsiga Proteus, o ERP da TOTOS, tá? Inicialmente, né, eu trago aqui a estrutura básica do Proteus, né, que ele é um sistema baseado na estrutura cliente-servidor, né. Então ele tem como base esse servidor de aplicação aqui do Proteus, tá? Que é quem vai fazer toda a configuração de acessos, né, onde que está o meu banco de dados, tal, tudo eu configuro por ele, certo? Ele tem essa raiz, né? Ele tem também o seu aplicativo de cliente, que os usuários é quem utilizarão para fazer as solicitações ao servidor do sistema e receber essas solicitações de volta, né? E uma vez a solicitação sendo feita, o Proteus ele tem como característica ir atrás de uma outra ferramentazinha, né, que é chamada hoje em dia de DB Access, mas antigamente era chamada de Top Connect, tá? Então esse Top é quem vai dizer ao Proteus onde é que está o meu banco de dados, quem é o meu banco de dados, por que o Proteus tem essa estrutura aqui de Top, que é o DB Access hoje em dia, porque ele é multibanco, além de ele ser multiplataforma, o servidor do Proteus, a aplicação, ele também é multibanco de dados. Então, independente do meu banco de dados que eu queira usar, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, até mesmo se eu não quiser usar um banco de dados, um gerenciador de banco de dados, eu consigo com o Proteus. Então, uma criatura iluminada, né, criou essa estrutura do Top Connect, que independente do teu banco, ele vai fazer esse link aqui e vai fazer essa parametrização para você. Então, quando o sistema perguntar assim, ó, Top, eu quero me comunicar com o banco de dados, é problema do Top, que banco é esse? Então, o sistema só diz assim, eu quero essa instrução, eu quero rodar esse select, eu quero rodar esse insert, eu quero fazer essa busca e tal, um update, delete, e aí o Top é quem vai atrás do banco para o banco fazer essa tratativa. Então essa é a estrutura básica do Proteus, né? A estrutura real ela não é assim. A básica é essa, é um sistema cliente-servidor e o sistema de banco de dados gerenciador aqui para poder guardar as minhas informações. Se a gente for descer mais na estrutura, né? Então a gente for pegar uma coisa mais realística, né? A gente começa a perceber que ele tem uma série de nichos aqui, né? O meu servidor ele tem várias ligações aqui, né? Uma delas, né? E uma das mais importantes é uma pasta de diretório chamada Proteus Data, e esse Proteus Data consiste na maioria em todos os diretórios do sistema, né? Nesse diretório eu vou ter o meu dicionário de dados, né, do Proteus, eu vou ter os meus menus de acesso, tá? Eu vou ter as minhas tabelas de estruturas iniciais do sistema, né, minhas parametrizações todinha. O sistema de gatilho, então a sequência o meu arquivo de configuração de usuário e senhas, então N coisas, né, a gente usa, o Proteus usa essa pasta de diretórios, né, para poder guardar essas informações, e ela normalmente é conhecida como Proteus Data, né, apesar de que eu vou mostrar depois, você pode chamar essa pasta do nome que você quiser, mas o padrão da TOTOS é chamar essa pasta de Proteus Data, tá? Outra informação que a gente tem aqui também é que o servidor do Proteus ele utiliza de um arquivo, né, que é conhecido como RPO, e esse arquivo é o sistema em si, na verdade, o software em si que faz todas as minhas rotinas estão nesse arquivozinho aqui, né,
com o ADVPL, quando criamos uma nova funcionalidade, a gente coloca dentro desse arquivozinho aqui. Então quando o cliente na verdade clica no contas a receber e diz assim, eu vou inserir um título no Proteus, na verdade ele solicita isso ao server, o servidor vai aqui nesse arquivozinho assim, diz RPO, é inserção de título que ele quer fazer. Qual é a função que faz a inserção de título? Aí o RPO diz essa daqui, toma aí, insere aí. Então ele vai pegar essa funçãozinha e vai dizer, ó, então vou ter que jogar agora no banco de dados, Aí ele pega a instrução de insert que está aqui, baseado nessa instrução ele manda para o top e o top vai-se embora atrás do banco. Então esse é o meu RPOzinho aqui, é o meu software em si. Falando em top, né, que é o DB Access, né, aqui está o meu Proteus, o meu servidor de aplicação do Proteus, então ele não está nem aí para qual é o banco de dados que eu estou usando. Né? Ele não quer saber se o insert no Oracle é diferente do SQL, se update no Postgres é assim ou é assado. Isso é problema do Top Connect. Então quando ele fizer a solicitação ao Top Connect, esse cara é que vai dizer, é Oracle, então o delete é desse jeito que se faz, o insert é daquela forma, o select e por aí vai. Mas o Top, ele não se conecta diretamente com o meu banco de dados. Para isso eu preciso parametrizar, né, um ODBCzinho da vida aqui, né? Então o top na verdade ele vai chegar no ODBC e o meu ODBC é que vai atrás do meu banco de dados. Então independente de qual seja o meu banco de dados, quando eu configurar no meu ODBC eu vou conseguir chegar aqui. É importante salientar aqui que essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, ela é a mais simples, tá? Ela é a estrutura que utiliza o banco de dados do SQL Server, né? Se você for usar uma instrução como o Oracle, por exemplo, aí essa amarração aqui entre top e banco de dados ela é um pouquinho diferente, tá? Você vai ver também outro tipo de estrutura aqui chamada de servidor C-Tree, né? Porque com o Oracle você tem que rodar esse servidor do C-Tree e esse cara também tem uma parametrizaçãozinha um pouquinho diferente. Mas aí na internet você tem uma gama de opções, até no futuro a gente pode pensar numa videoaula mais aprofundada, né? Mas no momento assim, o básico mesmo é entender que existe essa montagem aqui para que o Proteus possa ser executado, né? Então com essa videoaula de hoje, o que a gente vai ver basicamente é a instalação do servidor do Proteus, tá? A instalação do cliente, né? Para ter uma estrutura de cliente servidor, né? Eu vou mostrar como é que se configura o top, como é que se instala e configura esse DB Access. Como é que eu parametrizo o meu ODBC, né, para fazer a ligação entre o top e o meu banco de dados. Eu vou mostrar como é que se instala o banco de dados SQL Server, tá? E vou falar um pouco, vou criar um banco nele para a gente poder fazer essa comunicação e encerra essa videoaula com isso aí, tá? Então é uma coisa bem básica mesmo, bem iniciante, né? Porque o intuito aqui é o ADVPL em si. Estou mostrando como é que faz a instalação do Proteus para aquele estudante, o usuário que está começando agora, que precisa de um start inicial, que precisa fazer a coisa funcionar. Então eu vou pegar a estrutura mais básica, né, e depois, dependendo aí da necessidade dos inscritos aí, a gente pensa numa videoaula mais complexa, mostrando como é que se faz com o C-Tree, com o banco de dados Oracle, ou até mesmo uma instalação no Linux e um Postgres da vida e por aí vai. Essa estrutura aqui é para o Windows e SQL Server. Se você não tem dificuldade nenhuma com essa estrutura, segue adiante e vai para o ADVPL sem estresse. Eu estou explicando isso, que às vezes a pessoa vai ver o vídeo todinho e, poxa, era SQL, isso eu já sabia e tal. Então, para ninguém ficar irritado, eu já estou dizendo de cara aqui, é Windows e é SQL Server, tá? Então, a gente vai começar com a instalação do Proteus, tá? E aí, para fazer essa instalação, lógico, você vai precisar de um CDzinho. Você pode fazer isso também via site, tá? Tem um linkzinho lá de download. Se você entrar no TDN, muito provavelmente, eu não lembro muito bem onde é, mas existe um linkzinho que você faz a instalação do Proteus direto por ele. Você comprar o CD, hoje em dia, ultimamente a TOS está mandando um CDzinho e você desse CD ele já puxa direto para a internet, que aí você já baixa a versão mais atualizada do Proteus. Né? Mas quem tiver o CD de instalação, né, vai ter um CDzinho que você vai rodar lá e ele vai abrir nessa telinha aqui pra gente. Então a partir dessa telinha a gente tem várias opções aqui de instalação, não vou usar todas elas, né? Aqui teoricamente o que eu vou usar é a instalação do servidor de aplicação, que quando eu rodo essa daqui ele já instala o meu servidor e o meu Smart Client, tá? Então se você vai
clicar no Smart Client, às vezes você está só instalando na máquina do cliente, não quer instalar o servidor, só quer o Smart Client, então ele tem a opção de instalar separado. Mas quando você instala o servidor, ele já instala as duas estruturas, ele não precisa rodar depois o Smart Client. Eu vou mostrar isso a vocês, tá? Aqui é para configuração do cliente em HTML, porque você pode acessar o Proteus, né? Você parametriza o teu sistema para você acessar ele via browser, tá? Diretamente. Você tem o softwarezinho, né? Para acessar, e também pode acessar via browser, não tem problema nenhum. Para isso você precisa fazer essa configuração. Isso aqui eu também não vou mostrar nessa aula, não é o objetivo dessa aula mostrar essa configuração, mas eu estou informando que é possível fazer sim. E aqui a gente tem a instalação do DB Access, que é o nosso top, né? Que eu falei no Top Connect, antigo Top Connect, e hoje é o DB Access, né? Vou mostrar para vocês como é que faz a instalação, certo? E daqui eu também não vou mostrar mais nenhuma outra dessas aqui. Não é interesse essa aula, instalação de TSS, né? O Help Online, isso aí para mim não interessa, né? O interessante é fazer simplesmente uma instalação básica para mostrar o sistema funcionando. Na verdade eu não vou chegar nem a instalar do zero, né? Eu vou mostrar onde clica, mas eu já tenho uma toda parametrizada para ela não ficar muito extensa, né? E dela já vou mostrar a partir dela como é que faz essa configuração, tá? Então quando você clica aqui em aplicação, em servidor de aplicação, ele vai te disponibilizar algumas linguagens aqui, né? Como eu sou brasileiro, eu estou no Brasil, vou falar o português, eu vou escolher o português do Brasil, tá? E no avançar aqui ele vai, né? Lógico, todo software quando você instala ele pede para você ler, né? O termo de licença e tal, de uso, né? Um contratozinho, eu digo que sim, e ele vai me pedir uma pasta de destino. Tá, essa pasta você pode mudar, fica à vontade para escolher no seu diretório. No momento eu escolho uma unidade, não a unidade de instalação do Windows, porque caso você formate o Windows, né, você não perde toda a sua instalação do Proteus, tá? Então eu escolho uma unidade à parte, né? Quem tem essa estrutura na máquina faz isso, né? Quem não tem, instala na unidade C mesmo e seja o que Deus quiser. Se não fizer um backup diário, né, pode ter uma dor de cabeça no futuro, tá? Então se eu quiser que seja aqui na unidade C e avançar, ele já só baseado na minha escolha da primeira pasta, ele já me solicita um Proteus Data, né? E ele já dá como referência a primeira pasta escolhida, que é esse que foi na C, TotalZones MicroSiga. Daí para frente a gente tem as opções de banco de dados. Se você escolher esse padrão DBF aqui, né, é o que a MicroSiga chama de uma instalação sem banco, né? Ele faz todo o teu controle de tuas tabelas. Em vez de ele criar um banco de dados para controlar tuas tabelas aqui, não, ele vai pegar simplesmente e vai ficar salvando aqui, tabela por tabela, nessa pasta data. Então quando tu inserir um novo cliente, ele vai criar um arquivozinho aqui, um DBF da vida, né? A tabela de clientes do Proteus é SA1, então ele vai criar um DBF da SA1 e vai ficar salvando aqui como se fosse uma tabela do Excel aí, né? Muito... segurança zero aqui, porque se alguém chegar e apagar essa tua pasta data, tu perdeu tuas informações aí, paciência, tá? Então, assim, mesmo, beleza, se o cara chegar e apagar também o meu banco de dados, eu faz, mas, poxa, é bem mais fácil apagar uma tabela toda que você entrar num banco, tem que ter conhecimento, tem que ter a senha do banco, né? Tem que dar um drop table na tabela para tu ter um problema mais sério. E aqui não, tu teve acesso à pasta, deletou a tabela, já era. Então esse padrão DBF aqui é justamente esse tipo de parametrização. Se você não quer instalar um banco de dados, quer ter o Proteus só para estudar tal, então é uma pessoa mais rápida e sem muito dor de cabeça. Avançou aqui, você já vai instalar nesse estilo e vai-se embora usar o sistema sem se preocupar com o banco de dados, tá? Mas o que usualmente a gente vê por aí é uma instalação, né, baseada no banco, né? Então você teria já a opção aqui de um banco estilo SQL, tá? Que use o SQL. E você pode instalar essa parametrização e depois mudar lá no teu arquivo de configuração, o Postgre, MySQL, qualquer outro banco que também use o padrão SQL. SQL aqui não é do SQL Server da Microsoft, é o padrão da linguagem SQL. Então essa vai ser a opção que a gente vai escolher para essa videoaula, tá? De novo ele pergunta o idioma do RPO, porque o RPO do Proteus ele vem em 3 línguas, né? Você pode instalar ele em inglês, em espanhol ou português, né? Até para acessar teus menus e tudo mais. Então sempre o Proteus ele olha para essas 3 linguagens, tá?
É para essas 3 línguas. E aqui os países disponíveis que ele tem também, né? No caso da gente vai ser o Brasil, mas ele tem uma gama de... Ah não, vou instalar a Argentina porque é bonitinho. É bonitinho, né? Mas só que quando você instala a versão para a Argentina, então você... Toda a parametrização fiscal, numa compra de uma venda de produto, ele vai olhar para a legislação da Argentina. Então muito cuidado com isso. Eu vou instalar para estudar, eu vou instalar para brincar, mas se você instalar um país que não seja o país de origem que você vai usar o sistema, então você vai herdar a legislação desse país lá. Então você pode ter uma dor de cabeça aí no futuro, né? Quando você for fazer uma apresentação para um cliente teu, com essa tua base de teste que tu está criando, e a legislação está toda parametrizada para a Argentina, então tu vai fazer uma compra ou uma venda de um produto que mesmo que tu parametrize ele achando que ele está usando um CFLP nacional, alguma coisa nesse sentido, não vai funcionar direito, porque a regra lá é uma, aqui é outra e etc e tal. Então tem que ter muito cuidado, tá? Aqui ele vai pedir para você escolher se deseja instalar as DLLs usadas no módulo do Siga Loja. O Siga Loja é um módulo do Proteus, né, da família de varejo, né, de venda do sistema, tá? E esse módulo ele necessita de algumas DLLs especializadas. Então, se você tem a pretensão de fazer uma instalação para utilizar esse módulo, para trabalhar nesse módulo, para aprender coisas sobre esse módulo, então o ideal é que você marque sim aqui, porque ele vai instalar todas as DLLs que esse módulo precisa. Mas se não, se a sua ideia é usar só a retaguarda do sistema, financeiro, faturamento, compras, estoque, né, e não tem intenção nenhuma de usar o módulo de frente de loja lá do sistema, não é? Então não é necessário instalar essa DL não. Eu sempre, quando eu vou instalar, eu coloco sim, mesmo que eu não use esse Siga Loja, nunca abri ele na minha vida, mas eu sempre uso sim, porque é uma coisinha pequena, DLL boba, não tenho dificuldade nenhuma com isso. E aí ele te dá um finalzinho, ele te mostra toda a parametrização que ele vai fazer e tal. Eu não vou marcar ou avançar, porque eu já tenho o meu sistema já todo configurado aqui em base, né? Daqui para frente ele simplesmente vai criar as pastas, então vou mostrar as pastas para vocês e vou mostrar o arquivo de configuração do sistema. Mas basicamente depois que eu avançar aqui ele iria, né, fazer a minha instalação no meu sistema. Vou cancelar, tá? Essa parte de instalação de aplicação server a gente já teria terminado. Então baseado na escolha dele estaria na minha unidade C, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria aqui na unidade G, né? Vou fazer melhor, eu vou fazer a instalação do zero, tá? Custa nada, é rápido mesmo, só para mostrar como é rápido essa instalação, tá? Dificuldade zero, vou deixar todo padrão, não vou mexer em nada, certo? Vai ser assim mesmo. A única coisa que eu vou escolher aqui é o SQL, que eu quero usar esse sistema. Sim, DLL. Avançar, ele vai instalar na TOTUS 11 na unidade C. Perceba que eu não tenho uma TOTUS 11 na unidade C, tá? Se eu tiver, eu vou apagar agora, certo? Eu tenho uma TOTUS 11 na unidade G, que é onde eu uso normalmente o meu sistema. Então eu uso a TOTUS 11 na unidade G. Eu venho aqui, vou dar um avançar, ele vai fazer a instalação do Proteus. Eu espero que ele não invente de fazer a atualização, porque esse meu CDzinho é um pouquinho antigo, né? Vou dar uma pausa aqui, né? Pra vocês não merecem estar demorando, viu? Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Foi apertar em pausa e ele começou a fazer essa velocidade aí. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando sim. Eu vou ficar dando pausa pra gente ir avançando aqui, senão a gente não termina hoje. Não está funcionando a minha pausa, eu acho que é porque é no F8. E ele está no finalzinho, eu soltei o pause, né, para mostrar que ele vai até o final. Quando ele termina, ele já me pede a configuração do meu servidor de licença. Então, o Proteus é um sistema, né, que para você utilizar essa estrutura toda, você precisa comprar licença na TOTUS, né, que é a detentora dos direitos do produto. Tá, essa licença, a licença full, ela está em torno de R$5.000, não tenho certeza, mas é mais ou menos essa média,
né? E a licença Lite, se não me engano, é 1.000 e alguma coisa, R$ 1.500 cada licença Lite. O que é uma licença Lite? A licença Lite ela acessa só um determinado módulo. Então, se eu comprar uma licença Lite para o módulo do financeiro, eu só acesso o módulo do financeiro com essa licença. A licença Full ela acessa qualquer módulo do sistema. Então, tem que ter esse cuidado na hora de comprar licença e saber se está comprando Lite porque realmente precisa de licença Lite ou se vai comprar licença Full para acessar qualquer. Também não adianta eu comprar 20 licenças Full se dessas 20 licenças 15 pessoas só usam o módulo de financeiro. Então, para que eu estou comprando licença de R$ 5.000, né, se 15 pessoas vão usar só o financeiro, nunca vão usar outro módulo, não, só vão usar o então compra 15 Lite, né, e 5 Full, porque aí o cara que usa a contabilidade também usa o financeiro, também usa o fiscal, então o diretor da empresa quer acessar qualquer módulo, então ele compra a licença Full para essas pessoas que querem acessar mais de uma coisa. O cara que acessa sempre aquele mesmo módulo não precisa estar comprando licença Full, né? Compra Lite lá para o senhorzinho trabalhar e pronto. Aqui eu vou dizer só onde é que está meu servidor, tá? Eu parametrizo aqui, pode ser o nome da máquina, o localhost, como queira, tá? Na verdade, o ideal é que se coloque um IP, tá? Como se deve ser parametrizado. E eu vou dizer uma porta, né, de comunicação no meu servidor de licença. Por padrão ele oferece a 5555, eu vou deixar aqui também. E aqui eu digo se ele é um servidor de licença ou não. Essa minha instalação aqui do Proteus, né, ela é uma instalação free, né, eu não vou usar a licença da TOTOS, tá? Então é uma parametração que a TOTOS já disponibiliza de que você pode usar o sistema com apenas 2 acessos. São 2 acessos full, eu acesso qualquer módulo, porém eu não posso criar empresas. Eu só tenho uma empresa teste aqui, que é a 99. Tá? Se eu for criar uma empresa valendo mesmo, eu vou ter que realmente comprar, né, as licenças do sistema para poder criar empresas para mim, né, com CNPJs e tudo mais. Tá? Essas empresas de teste aqui eu não consigo fazer muita coisa com elas, não. Eu consigo usar o sistema bonitinho, mas com relação a fiscal, gerar um SPED, lançar uma nota, configurar um sistema para fazer transações fiscais de compra ou de venda, eu não consigo. O sistema trava e eu só consigo depois que eu faço essa contratação dessas licenças, tá? Então, como é uma aula de explicação, é uma instalação de teste, eu não vou marcar, não é servidor de licença coisa nenhuma, né? Eu vou dar um OK aqui e ele pergunta se eu quero executar o script de configuração do server. Eu sempre digo que não, porque eu prefiro abrir o arquivo de texto. Aí ele me mostra esse aqui para escolher um íconezinho. Eu sempre escolho do servidor ou esse daqui ou um computadorzinho que tem ali na frente. Vou ver se eu acho ele. Normalmente eu pego esse computadorzinho aqui. Ver se tem algo mais bonitinho, né? Ou eu uso esse computadorzinho aqui, ou eu uso normalmente eu uso esse app aqui, tá? Ou um ou outro, tá? O meu servidor. Então, vou dar um OK aqui e ele vai pedir de novo para eu dizer agora o do client, né? Esse aqui é o do Smart Client que ele quer saber. Do Smart Client eu uso o SC. O SC que é de Smart Client, que é esse cara daqui, esse computadorzinho com SC. E aí por fim ele disse que a instalação foi concluída. Eu dei pausa algumas vezes, mas eu prometo a você assim, de coração, não demorou 10 minutos essa instalação. É muito, poxa, é um sistema de gestão, né, o mais utilizado em toda a América Latina, tá? E às vezes assim depende muito de como é que tá esse meu CD também é muito antiguinho, às vezes ele pode até tentar fazer alguma atualização, né, para poder fazer essa instalação. Bom, eu aqui agora eu vou instalar o DB Access, né, que é a segunda ideia aqui do meu sistema, tá? Por que eu vou instalar ele? Porque eu já fiz a do Proteus mesmo, então eu vou fazer logo o DB Access para ficar tudo bonitinho, tá? Então eu vou instalar esse cara não no programa Files. Outra coisa, esse aqui é um detalhe importantíssimo, esse cara se perde, que é uma maravilha, tá? É muito fácil de perder, porque como ele deixa se instalar em qualquer lugar, normalmente a gente instala no programa Files e depois para achar esse cara é uma confusão que não tem tamanho, você não tem ideia. Então o que eu faço normalmente é instalar ele dentro da mesma pasta do Proteus. Na mesma pasta do Proteus? Na mesma pasta do Proteus. Eu pego, ainda foi instalado meu Proteus aqui, TOTOS 11, tá aqui o MicroSiga. Aí eu tenho Proteus Data e eu boto ele aqui dentro. Sem pena de ser feliz, porque aí eu duvido de eu perder.
tá? Então é aí mesmo que eu instalo esse cara, esse bendito aí. Aí ele pergunta se quer colocar lá no menu do sistema, blá 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 e tá. Tá aqui no acessórios. Aí ele pergunta se eu quero importar alguma configuração de algum top anterior. Posso dizer sim ou não, tá? E aí vai depender do que eu quero aqui. Vou botar não, porque eu estou pressupondo que vocês não têm instalação anterior. Então como é que eu vou dizer uma... Pra gente fazer do zero mesmo. Então ele já instalou, foi bem mais rápido que a instalação do Proteus. E daqui eu não vou instalar mais nada, tá? Já instalei meu aplicador, já instalei meu DB Access. De sistema, quando eu instalo o server, ele instala toda essa estrutura aqui, tá? Ele instala o servidor, instala os diretórios, instala o RPO, já vem o RPO limpinho, zerado. Ele instala o cliente, certo? E com o top eu instalei isso aqui, até agora. Então se a gente for olhar lá na estrutura da minha unidade C, do meu Proteus, é o que eu tenho hoje aqui gravado, é o meu DB Access, que a gente acabou de instalar. Eu tenho o Proteus Data, que são esses diretórios. E dentro da pasta Proteus eu tenho essa estrutura aqui. Essa estrutura consiste do APO, que é a pasta onde tem o meu RPO. Tá vendo aqui? Detalhe, essa aqui é a extensão, tá? RPO. O nome do arquivo tem que ser sempre esse. Se for uma instalação top, TTTP 110, porque é a versão 11 do sistema, tá? Existem, dependendo da tua configuração de instalação do Proteus, não é mais TTTP, é TTPS, TTPA, e vai depender de como tu instalou. Também não é assunto dessa aula, tá se aprofundando nisso, né? Eu já estou demorando inclusive até demais, né? A gente tem que instalar o banco de dados e configurar todo esse sistema. Então aqui eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai fazer, né, a instalação do banco, tá? Aqui a gente já viu que ele instalou a minha pasta da aplicação e o meu Smart Client, né? O server e o client, tá? E agora eu vou instalar o banco para depois a gente fazer a configuração dos inícios dele, tá? Então, o banco de dados que eu tenho instalado, não vou instalar de verdade, tá? Esse aqui eu realmente não vou, porque demora muito para instalar um banco de dados. Mas eu preciso mostrar a vocês uma coisa que eu acho interessante se mostrar, que é o seguinte: na instalação do SQL Server tem um detalhe que precisa ser observado. Se você colocar em qualquer site na internet, não sei se é mais rápido, né? Instalando o Proteus com SQL Server, né? Todo mundo vai falar, se tiver a opção aqui, se a gente pegar um tutorial com o uso do Proteus 10, tá? Não sei se, independente de ser Proteus, independente de ser SQL Server 2012, ou seja lá qual for a versão, né? Com o SQL você tem que se ligar na seguinte coisa: é muito importante ter isso. Olá pessoal, ele vai mandar aqui, ele vai ter aqui, tá? Então você vai instalando o teu banco normal, sem estresse nenhum. Não vou precisar mais não, não quero mais não. Você vai instalando seu banco no Next, tranquilão da vida. Você tem que ficar atento para o seguinte: lá na frente, bem lá na frente, você vai ter uma opção de escolher o collection desse banco de dados, tá? Que é para dizer se ele é aquele latim, pererê, tarará, tá vendo aqui, ó? Essa história do banco, né? Qual vai ser a extensão dele, tá? Então aqui, ó, você tem que atentar para o seguinte: o Proteus, né? Apesar de ser latim, certo? Como se fosse um padrãozão da vida, mas isso aqui vai vir marcado quando você for fazer o teu SQL. Você vai clicar em customizar aqui, ó. Procura isso aqui na tua instalação, Collection, vai ter lá uma opção dessa, lá no meio da... Pode pegar qualquer instalação do SQL básica que você vai ter que passar por isso. Do Proteus, pode pegar até essa mesma aqui, né? Vamos aqui fazer uma propaganda aqui do Rafael.
né? Então já que foi ele que está ajudando a gente, então vamos lá, acessa o site do cara aí e pode seguir essa mesmo, independente de ser SQL 12 ou seja lá qual for a versão, vai seguindo o Next que você só tem que ficar atento nessa parte aqui, que ele fala da configuração do server nessa parte das colações. Então, quando você chegar aqui nessa customize, ele vai te abrir essa opção. Deixa o latim mesmo, mas você tem que clicar no binário. Ele vem de marcado, tá? Se você instalar o teu banco e ele não for binário, o Proteus não vai levantar. Você não vai saber o que é, não vai conseguir rodar o Proteus. Só por causa disso. Tem que deixar o binário ativado. É como é que ele está dizendo aqui, ó. Clique na caixa binária. Então você vai ter que clicar, vai ter que se ligar nisso aí na hora que você for instalar o teu SQL Server, tá? Depois é senha e next, aí não tem mais problema nenhum. Vai-te embora que é só isso mesmo, tá? Então, vamos fazer de conta que eu fiz a instalação do SQL Server. Obrigado aí, Rafael, né? Ali ele está falando, explicou muito bem aí, muito bom tutorial do Rafael, tá? Você pode pegar isso aí, inclusive eu já usei muito. Aqui é Proteus 10, mas eu estou falando de banco de dados, então tanto faz se é Proteus 10, 11, 12, tá? Ali é mostrando como é o banco de dados, então vai atender tranquilamente, tá? Vamos supor que eu instalei, fiz a instalação todinha do meu binário, tá? Para quem não sabe usar o gerenciador de banco de dados, essa videoaula também não é para isso, tá? Essa videoaula de fato ela é muito básica, né? Então aqui eu vou levar em consideração que você sabe sim usar um banco de dados, sabe usar o SQL, né? Eu vou criar um novo banco aqui, tá? Chamado de aula 1, tá? E vou dar um OK. Antes disso eu vou tirar esse meu banco daqui, eu não quero ele nessa pasta não, porque fica muito grande aqui. Eu vou deixar aqui nessa pauta os 11 bancos. Por que eu não estou deixando aqui na padrão da unidade C? Porque fica pesado, né? Começa a ter muito banco de dados lá e fica pesando, a minha unidade está lotada já. Então mudei a pasta dela, né? Vou jogar numa pasta que eu já normalmente salvo, que é uma pasta na minha unidade G. Eu tenho lá uma pasta chamada bancos, então ele vai criar o meu banco de dados lá. Então eu vou dar um OK aqui da vida, ele vai executar, ele vai criar um banco limpinho, sem nada dentro, tá? Aqui meu banco aula 1, ele não tem tabela significativa, tem tabela nenhuma, pra falar a verdade. Pronto, tá aí, mostrei que tá zerado o meu banco, tá? Então já tenho aqui a instalação do meu Proteus, já tenho a instalação do meu banco binário e já criei o meu banco aula 1. Faltando agora só, meu amigo, parametrização, beleza? Somente isso. Então, para parametrizar o sistema, né, a gente tem que entrar aqui dentro da pasta do Proteus, tá? Prossiga, Proteus bin app server. Tá aqui o teu arquivo de configuração do Proteus, esse arquivo ini da vida, certo? E é nele que eu vou fazer toda a minha parametrização, tá? Esse cara é que eu vou parametrizar. Nessa primeira linha a gente tem o ambiente, que eu posso chamar de qualquer coisa, não interessa, tá? Posso chamar de Emanuel, qualquer coisa. Normalmente posso chamar de produção, tem um ambiente de produção e tem um ambiente de testes, né? Eu vou chamar o meu ambiente de aula, certo? Aqui é onde ele diz, ó, source path dele, ele vai mostrar aqui onde é que está o teu RPO. Aí você vai passar a pastinha APO, que é aquela padrão de sistema, né? Essa pasta já está aqui, não preciso me preocupar com ela. O Proteus grava ela padrão para mim, tá? Ela vem aqui, ó, bonitinha. Eu posso ter vários ambientes apontando para RPO diferentes, uns eu quero customizado, outros não posso. Eu vou criar outro ambiente e vou colocar outra pasta aqui, né, chamando o meu arquivo lá, meu RPO novo, vou colocar nessa outra pasta aqui, sem problema nenhum, tá? Aqui ele mostra onde é que está a minha Proteus Data, aqui ele mostra o Start Path do sistema, que é nessa pasta System, é aqui onde está a maioria dos arquivos de configuração mais importantes, né, as tabelas o arquivo de configuração, né, da base de dados, tá? Como é que o teu sistema se comporta, as tabelas de usuário e senha,
A maioria está dentro dessa pasta aí, tá? Aqui eu não preciso me preocupar com muita coisa, tá? Padrãozão da vida, né? E aqui sim, eu tenho que fazer a minha parametrização. Como eu estou usando o SQL, eu vou usar o MSSQL7, que é o padrão da microsigla para fazer referência ao banco de dados SQL7. O Oracle é Oracle, o Postgres é alguma PSSQL, não lembro como é que é o Postgres, mas SQL também não lembro muito bem, mas cada banco vai ter a sua parametrização aí. O meu server está no localhost, ou então eu posso botar o nome do meu banco, e aqui o meu alias é aula 1. Não sei se tem 0, deixa eu dar uma olhada aqui, não tem não, é direto assim mesmo. Para baixo, meu querido, não preciso colocar mais nada. Esse cara tá 0 porque eu não sou um servidor de licença. Se tivesse como 1, o bicho ia pegar, ele ia querer a licença e aí não ia rodar, porque meu programa é meramente ilustrativo. Aqui é a porta de comunicação com o meu cliente. Então, se eu tiver vários clientes, vários serviços de aplicação rodando, cada um tem que ter uma porta diferente para cada cliente acessar um serviço diferente. Isso aí também não é assunto dessa aula, tá? É muito básica mesmo essa aula, é só pra gente conseguir rodar o Proteus, ok? Aí no futuro a gente pode fazer uma aula mais focada nesse sentido, né, de mostrar. Eu mudei lá o nome do meu ambiente, tá? Também vou ter que mudar aqui, senão ele não vai aparecer na minha lupinha. Ele é aula, agora o ambiente, não é que esse Proteus não é que sensitivo, então maiúsculo e minúsculo para ele tanto faz. Não tem problema. E aqui, ó, ele pega o meu servidor tá no localhost e a porta. Então, se eu tivesse mudado a porta aqui, eu teria que mudar também no meu cliente, né? Porque através da porta é que eu consigo achar as informações. De servidor, acabou a conversa aqui. Tá? Aqui morreu a configuração do meu servidor de Proteus. A besteira que foi. Agora eu só preciso fazer o Access. Meu DB Access é novinho. Para eu rodar o Proteus como uma console, eu tenho que criar um atalho. E para rodar o Access também, ao menos console aqui, tá? Aplicar esse cara, tá? E aí ele vai deixar eu rodar o meu monitorzinho aqui, ó. Ele tenta carregar minha licença, mas eu não tenho licença nenhuma, né? Então ele vai deixar passar de todo jeito, mas isso aqui vai dar problema se eu for tentar rodar na Vera. E aí eu abro, em vez de eu abrir no INI, eu abro meu monitor, né, para fazer minha configuração. O servidor está no localhost, essa é a porta padrão do top, tá? Deixa essa porta mesmo aí, não muda não, deixa ela mesmo aí. E aí eu entro no meu monitor, tá? E aqui no meu monitor eu vou fazer a configuração. Acho que ele está um pouquinho lento porque ele não está achando o server, né? Tá? Chave de liberação, né? Servidor de licença. Eu não tenho um servidor de licença, não preciso colocar nada, tá? Ele tá botando uma senha de administrador aqui. Eu não gosto dessa senha aqui, porque se por um motivo ela tiver errada, ele vai me quebrar depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome do administrador é admin. Monitoramento. Tá levando um cacete da porra, porque eu não tenho um Proteus aqui levantado, tá? Deixa eu derrubar ele aqui e levantar o meu Proteus também. Tá brigando mesmo. Então, fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu tenho que criar um atalho. Nesse meu atalho eu tenho que dar um menos console para poder levantar esse cara. Clicar aqui, tá? Vai abrir aqui o meu Proteus, tá? Já tá startado na minha porta, tudo mais. E agora eu vou lá no meu top, levantar o meu top. Minha sequência lógica é sempre essa: primeiro eu levanto o servidor do Proteus,
Se tiver servidor de licença C-Tree, levanta primeiro o servidor C-Tree, depois levanta o servidor do Proteus. Ah, não tem C-Tree, só tem o servidor de licença. Levanta primeiro o servidor de licença do Proteus, depois levanta o top. Então, primeiro o servidor de licença. Ele deu um cacete aqui na minha porta, porque provavelmente ele já está aberto em algum lugar. Eu que acho. DB Access já estava aberto. Vou abrir ele de novo agora. Tá aqui ele bonitinho. E agora eu vou abrir meu monitor. Tá? Tá dando uma travada aqui. Deixa eu botar um monitor aqui da vida. Vou botar um teste só pra gente testar mesmo. Tá mesmo assim. Beleza, vou salvar aqui. Derrubar o meu monitor, não preciso dele ligado. Bom, do Proteus e do monitor a gente fecha com isso, tá? O que a gente precisa fazer agora é o ODBC. Tô com uma dúvida aqui. Deixa eu só tirar ela. Vamos ver se esse... Eu não sei se eu tenho um top ligado aqui. Vou levantar o meu sistema atual. Fechar esse outro. Só quero ver uma coisinha aqui, que é se ele coloca ou não o servidor de licença mesmo com mesmo sendo instalação teste, né? Deixa eu ver se ele coloca, tá? Tá travando muito, não sei se é o gravador de vídeo que tá... ele bota localhost 555, beleza. Então, fechar esse cara aqui e vou abrir de lá. Localhost 555. Prossiga, DB Access. Levanta esse cara. E aí ele chia porque o meu tá aberto aqui. Fecha ele, levanta aí. Monitor, ok, admin. Botei 1, 2, 3, 4, 5, 6 a senha. Lembre aí, tá? Endereço localhost. Bora, meu filho. A porta 5555 salvar. Pronto, galera. Aqui o que tá faltando é a gente vir aqui criar a nossa ODBC. Veja que já tem uma porrada de configuração aqui de outros bancos, tá? Eu vou criar mais uma. No meu caso eu tô criando com SQL Server. Ok? O nome do meu banco eu sempre boto o mesmo. Tá? Eu sempre boto o mesmo banco. Para não me confundir depois quem é quem, o que houve, como é que foi. Então eu sempre boto o mesmo banco. Tá aqui o meu SQL já configurado. Eu uso a senha do SQL, tá? Vocês devem ter uma senha aí do banco de vocês. Usuário e senha eu sempre deixo a mesma do SQL. Bota essa aqui.
Ele não deixa do Windows, porque qualquer pessoa que tenha a senha do Windows do servidor pode acessar o banco ou o top, ou sei lá o que. Então eu crio um usuário para o SQL e uso a senha dele, tá? E aqui eu tenho que escolher qual é o meu banco de dados. Então eu tenho uma série de bancos aqui, eu escolho o aula 1, ok? E pronto. De ODBC tá ok. Teste concluído com êxito. Ele já acessou tranquilo. Para a gente saber se o Top Connect também está bem configurado, a gente vem aqui no Microsoft e vai ter que criar uma nova configuração de acesso. Eu coloco a mesma que eu coloquei lá no ODBC, por isso que eu boto o mesmo nome, porque eu não me engano nunca. E aqui é a senha do banco, tá? Salvo aqui essa minha configuração nova. Não sei porque tá travando tanto, eu acho que é o gravador de vídeo tá me quebrando aqui na minha memória. Mas aí eu testo aqui, eu clico aqui em validar conexão, tá? Avanço. Escolho o meu tipo de base, né? No meu caso aqui é o SQL Server, Microsoft SQL, avanço, aula 1. Se ele deu falha de comunicação, é porque alguma coisa está errada na minha configuração de ambiente, tá? Então, erro menos 35, ou ambiente, ou usuário, ou a senha está inválida. Então, vou ter que voltar aqui na minha configuração. Eu devo ter errado a minha senha. Sinceramente, não sei o que é que tá rolando, porque esse negócio tá tão lento. Era pra hoje, né? Isso aqui, poxa. Demora. Aula 1. Aula 1, a aula não tá certo. E a senha deveria estar também. Salvou. Nossa, tá muito lento esse negócio. E tome cacete. É o seguinte, uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, tô lembrando agora. Essa minha instalação do Proteus, ela é uma instalação, cadê esta porcaria? Que eu usava quando eu tinha, né, a minha máquina era 32 bits. Então, essa instalação que vem no CDzinho, ela vem pronta para 32 bits, tá? Só que o Top Connect, ele é baseado na estrutura do teu processador. Então, você não pode instalar um Top 32 bits e querer que ele funcione numa máquina de 64. Essa minha máquina aqui, ela é 64 bits. Então, esse é um erro comum. Quando está tudo certo e continua nesse menos 35, não insista. Isso não é um problema, o problema é somente esse. Você está querendo instalar um top de 32 bits numa máquina 64. Ele não vai conseguir fazer funcionar esse teu sistema. Então não adianta eu estar usando esse top aqui, tá? Então eu vou usar o que? O meu DB Access, certo? Que eu já tenho hoje instalado, que ele é 64 bits. Pode ver que esse outro aqui ele não é, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem que ele não é 64 bits. Não sei nem se ele mostra. Mas normalmente quando ele é 64 bits, a própria pasta dele
do pacote que você descompacta o pacote, ele vem assim, ó, o Windows 64, tá? O arquivo também vem todo 64, blá 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 blá. Então eu vou pegar esse daqui, tá? Eu vou ficar a mesma cor do outro, tá? Só que o outro é 32 bits, então ele não ia funcionar nunca. Eu ia passar o resto da vida aqui. Vou configurar nesse meu top, tá? Independente dele estar lá na minha máquina, independente dele estar na minha máquina, na minha unidade C ou na minha unidade G, tá? Isso aí pouco importa. SA e a senha do meu banco, tá? Eu vou salvar aqui. Se Deus quiser, um dia eu consigo salvar esse negócio. Esse programinha de gravação de vídeo está roubando toda a minha memória. Tenho que dar uma olhada na memória desse computador. Vou pedir pro pessoal do Clube de Proteus me dar um computador novo, né? Seria muito justo. E aí a gente testa e tome erro de senha inválida. Deixa eu ver aqui o que é esse aqui rapidinho, já eu volto. Porra, é que esse negócio não tá aí. O ADBC tá certo. Olha isso. E aqui. Teste concluído com êxito. O ADBC tá primeira, meu patrão. Nada de errado com o meu ADBC. Travado da porra, viu? Ó, travado do caralho. Aula 1. Eu parei aqui, eu voltei o serviço todinho, fiz a configuração aqui, coloquei o aula 1 de novo e as senhas e tudo mais, né? E
Quando testei de novo, ele passou. Não sei dizer exatamente, eu devo ter colocado a senha errada antes, como de fato eu achava já, imaginei que fosse, não é? E aí, só para mostrar a vocês funcionando, né? Eu vou aqui de novo. Realmente ele tá dando uns pulinhos aqui, tá bem estranha essa estrutura, tá? Não é normal isso no Proteus, ele ficar nesse. Aí ele dá essa conexão ok. Quando eu consigo fazer essa conexão da ok aqui, acabaram-se os meus problemas, tá? Como eu digo a vocês, de fato não sei o que é que estava acontecendo, acho que era a senha. A única coisa que eu tentei fazer de novo foi revalidar a senha. Eu fui lá no ODBC e fiz todinho de novo o ODBC, tá? Eu acho que porque era 32 bits antes, pode ser que tenha dado algum chilique aí nesses arquivos de INI aí do top. Então eu refiz o ODBC todinho e refiz a configuração nesse meu top de 64 bits. Aí agora ele deu ok. Com isso, pessoal, a gente não teria mais dificuldades em acessar o aplicativo. Agora não sei se essa velocidade vai ser espalhada aqui nesse aplicativo, né? Tomara que não. O Smart Client, se eu acessar ele assim diretamente, ele só vai deixar abrir uma vez. Então é outro segredinho aqui também. Às vezes a gente faz um esquema de criar um atalho, né? Mas quem usa o Proteus há muito tempo sabe disso, né? E vai lá no propriedades, e em vez de dar o menos console da vida, a gente dá um menos M de Maria. E aí ele deixa eu abrir mais de um Smart Client por vez, tá? Aqui eu vou colocar o módulo que eu vou acessar. Eu vou escolher um módulo qualquer aqui no Proteus. Escolher o financeiro. Se eu deixar o ADV, ele deixa eu escolher depois o módulo. Então tá ADV mesmo da vida. Aqui, como eu mudei lá a minha aula, ó, ele já vem na minha lupinha. Se eu tiver vários ambientes, eu vou acrescentando aqui no meu INI com uma vírgula, tá? E aí eu vou colocando os outros ambientes que eu quero usar. Rafael, né? Produção. Isso aí vai depender do que cada um esteja fazendo, tá? E aí eu tenho meus acessos de boa. Aí ele vai aparecer lá na lupinha, né? Os ambientes, se eu for mudando aqui, se eu for mudando lá. Lógico que eu tenho que configurar esse ambiente lá no meu INI do server, né? Senão não vai nada. Vamos ver se ele dá algum erro aqui de estrutura agora do sistema. A primeira vez que a gente instala um Proteus, ele pede um layout. Eu sempre escolho esse standard aqui. Eu acho o clássico muito feio. Ele tem a cara do Proteus 10 e nem porque o Proteus 10 é feio, porque como está muito antigo já, aí a ideia é que você vá usando os layouts mais novos, tá? Ele agora vai querer atualizar esse arquivo de help, às vezes isso demora. Então vou dar outra pausa aqui, tá? Para não perder o tempo de vocês. Daqui a pouco a gente volta. E aí ele acabou de acabar com a instalação do help, né? E ele já abre a minha página inicial, tá? Para fazer a entrada no sistema. A senha padrão do Proteus, o único usuário que vem já configurado inicialmente é esse admin aí da vida, tá? E ele não tem senha, então é admin em branco. E a primeira vez que a gente entra no sistema, se tiver tudo parametrizado bonitinho, ele vai pedir, né, para eu escolher um módulo tal, né? Hoje a tela do Proteus está bem diferente disso, não é mais essa, tá? Escolher um financeiro da vida, que é o módulo mais comum da retaguarda, né? Então, pegar esse financeiro aí. E é a primeira vez que a gente entra no microsiga, né, na instalação, ele pede para você deslocalização, porque ele vai criar a partir disso toda aquela estrutura que eu estava falando. Tá? Então aqui eu digo é Brasil, então ele vai instalar meu sistema todo com a legislação brasileira, né? Independente se eu estou usando o módulo fiscal ou não. Eu tenho que escolher um país para ele pegar essa legislação, tá? Ele vai criar minhas SX e é sempre da empresa 99, que é a empresa de teste. Tá? Aí a gente tem que escolher o diretório da System em primeiro lugar, né, no momento da instalação, tá? E depois a pasta raiz, que é o servidor, para ele poder fazer a instalação corretamente. O TOTS, como vocês viram ali, ele deu um SX da vida, ó. Sempre SX3 é o nome da tabela, as 3 primeiras letras é a tabela em questão. Depois vem a empresa que você está logando, né? No meu caso aqui é a empresa teste 99. E depois vem esse 0,
que eu já pesquisei, já sabia para que era que servia e de novo eu esqueci, não me lembro, não me recordo por que desse zero, mas a Microsiga até hoje mantém esse zero aí depois da empresa, tá? Então quando você instala o sistema e utiliza empresas credenciadas, depois você faz sua licença, antigamente você tinha várias empresas que você cadastrava, então tinha a SX3 da empresa 01, a SX3 da empresa 02, a 03 e por aí vai. Hoje o conceito mudou. O conceito do TOTS mudou. Na filial do meu sistema é que eu digo a que empresa aquele registro pertence e tal. Então é um campo que era de 2 caracteres, agora são 8 caracteres. E aí eu só preciso ter uma tabela que vai ser a SX3010 da vida. E nesse campo filial é que eu vou informando a que empresa o meu registro pertence, tá? Então essa mudou um pouquinho esse conceito a partir do Proteus 11 da release, acho que é a release 11.8, a 11.8 já vem assim no Proteus 11 mesmo, né? E provavelmente agora no Proteus 12, provavelmente não, é certeza que agora no Proteus 12 eu só vou ter um arquivo por tabela, o que é bom porque antigamente eram várias tabelas, você fazer uma parametrização, você tinha que fazer tabela por tabela, né? Agora não, só tem uma tabela, é SX010 e acabou-se. Aí na filial é que tu diz qual é a empresa que tu tá mexendo. Então foi muito bom esse conceito da TOTS aí, ter mexido nesse campo da filial, foi uma coisa realmente bastante interessante para quem desenvolve, para quem dá manutenção no sistema, né? Em vez de eu ter várias tabelas de índices repetindo a mesma informação de gatilho, de parâmetro, não, agora é só numa tabela só que eu mexo e acabou-se. Não tem mais uma porrada de tabela não, graças a Deus. Aí ele está criando os índices, né, do meu sistema. Essa realmente é uma parte que demora um pouquinho, porque é a primeira vez que eu estou logando no sistema, então ele dá toda a parametrização do meu sistema. Depois essa primeira vez que eu acesso, a partir da segunda aí já não tem mais essa dificuldade toda, ele já vai bem mais rápido, né? Ele já acessa sem maiores problemas. Bem, pessoal, eu acho que aqui a gente já vai chegando ao final dessa videoaula, né? Eu acho que essa videoaula ela durou um pouquinho mais de 1 hora, não foi tão demorada assim, né? E com isso a gente vai encerrando aqui essa nossa primeira boa impressão, né? Ela durou o quê? Ele diz aqui 1 hora e 2 minutos ainda, ele vai chegar a 1 hora e 10 mais ou menos esse vídeo. O clube do Proteus pediu para eu fazer um vídeo entre 1 hora e 20 e 1 hora e 30 minutos, com certeza entre 1 hora e 1 hora e 30 minutos, e com certeza estou dentro desse prazo, né? Acho que não vou passar de maneira nenhuma, né? Só para finalizar aqui a nossa conversa, né? A gente chega aqui, quando toda vez que você entra no sistema, ele te dá um cadastro de moeda diário, né? Então todo dia que você logar, ele vai te pedir a moeda do dia, o dólar, né? O euro e por aí vai, certo? E aí você confirma ou cancela. Se você cancelar, toda hora que você entrar ele vai pedir. Se você confirmar, ele só pede uma vez. Aí você atualiza aí o seu sistema baseado na moeda do dia, né? Você olha aí, é até interessante, tá? Essa aqui é a cara do Proteus, né? Eu estou acessando o módulo do financeiro, tá? E aí baseado nisso, eu tenho toda a minha gestão aí pela FED, né? Meus cadastros, né? De cliente, fornecedor para acessar. Como é que eu sei que está tudo funcionando? Se ele entrar aqui nessa tela de cadastro de cliente, sem dar nenhum erro, é porque está tudo configurado bonitinho, tá? Se ele der, quando ele não consegue acessar essa tela é porque tem alguma coisa errada. Quando eu consigo chegar nessa tela e para ir mais além, se eu consigo acessar a rotina de inclusão de um cadastro, seja ele qual for, e o sistema não der erro, então eu não tenho problema, o sistema está no ar, está aqui bonitinho, tá vendo? Então com isso eu confirmo que a minha instalação está correta, está feita, está configurada, está filé. Ok, pessoal? Próximas aulas, com certeza a gente já vai direto para o Dev Studio, tá? Que é para ver a questão do ADVPL. Para quem não sabe, existem duas formas de se fazer desenvolvimento no Proteus. Uma é utilizando o Dev Studio, né, que é a antiga ferramenta de desenvolvimento, né, e a outra é utilizando um plugin no Eclipse, né, que ele abre também o TOTS Develop Studio, né, pelo Eclipse, para você fazer desenvolvimento por lá, tá?
Então, vai ficar a critério aí do Clube do Proteus onde é que essa aula vai ser dada. Se vai ser pela antiga ferramenta ou pela nova. O que vai diferenciar uma da outra é só a forma de configurar, né, os acessos aos ambientes, tá? Mas, de fato, não tem muito o que diferenciar no código não, porque o código, a sintaxe da linguagem vai ser a mesma. Vou mostrar a vocês agora uma curiosidade. Agora, se eu vim aqui na minha tabela, no meu vídeo, e der um atualizar esse meu banco, eu vou ter tabela aqui, só peste agora, tabela do sistema, né? Tô tendo aqui a SA1, né? Que foi a tabela que eu acessei, ó. Antigamente, quando eu fazia essa instalação do Proteus, ele já carregava todas as tabelas da TOTS, todas. Era uma sequência. Se você pegar aqui o meu um banco que eu utilizo já, isso aqui é da empresa Shift Expertise, né? A empresa que faz instalação do sistema, parametriza já, está aí um bom tempo no mercado. Olha para aí, o tanto de tabela que o sistema tem. Então, um banco do Proteus que já está bem usado, né? A quantidade de tabela dele é realmente significativa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, né? O interesse maior da gente é esse mesmo, é conseguir fazer uma videoaula que seja produtiva, né? E vamos aguardar aí as próximas, né? Vamos aí aguardar. Acessem o canal, inscrevam-se no canal, né, do Clube Proteus, né? E aí, com isso, vocês vão continuar tendo as atualizações. A partir dos próximos vídeos de ADVPL, você já recebe no teu e-mail configurado para saber que tem um vídeo novo aí online. Beleza? Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí ao pessoal do Clube Proteus. E até a próxima vídeo aula. Abração.